Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida. Consegui um entrevistado que eu tô super curioso, cara, para saber, principalmente assim, perspectiva de vida. Então, qual é a visão de mundo do Léo Cuba, tá? É, primeira coisa, eu fui pesquisar sobre o Léo, tá? E eu descobri depois que ele criou um dos canais que para mim é uma mega referência, que amigos meus falavam, cara, tem um conteúdo na internet sobre empreendedorismo que eu considero um dos melhores do Brasil, que é o Man in the Arena, né? Talvez quem está ouvindo aqui já até acompanhou isso na época. E o Léo também hoje lidera uma agência digital que é super referência, né? Com vários prêmios ao redor aí do Brasil, do mundo. Enfim, Léo, como que você se define? Quem é o Léo? Dá uma palhinha aí pro pessoal. Beleza. Oi, Cris. Obrigado em primeiro lugar pelo convite. Parabéns pelo projeto. Eu me vejo aí como você há uma década atrás, quando eu estava começando o projeto do Man the Arena. Então, parabéns pela iniciativa e por estar fazendo acontecer, né? Então, na verdade, eu comecei o canal Man the Arena, né, que foi praticamente um pioneiro no YouTube, né, numa época que a palavra youtuber, a palavra influenciador digital nem existia. A gente começou em 2010, o projeto ele durou de 2010 a 2015, então foram 6 anos com mais de 100 episódios, né, entrevistando os principais empreendedores brasileiros, ligados à startup, então empreendedores, investidores de venture capital, então todo esse ecossistema, e depois o conteúdo ele foi abrindo para empreendedores em geral. Então a gente entrevistou, por exemplo, o Rony Meisler, que é o fundador e CEO da Reserva, marca de moda, né? O Geraldo Rufino, que hoje está no meusucesso.com, que é aquele cara mega empreendedor que quebrou 4 vezes para depois dar certo, né? E a história de vida dele é fantástica. A Bel Pesce, que ficou muito famosa no meio empreendedor na área de inovação e que ela veio do MIT, tem uma história super famosa. E a gente foi o primeiro praticamente a entrevistar ela em 2011, se não me engano. Então foi um projeto muito legal, mas o que a gente estava falando antes até de começar a gravar está muito ligado ao timing, né? Naquela época a gente não tinha concorrente, e ainda mais fazendo conteúdo em vídeo, com qualidade, trazendo as pessoas que naquele momento estavam começando a surgir, o momento que o empreendedorismo brasileiro ligado à tecnologia e inovação estava numa onda, né, que a gente chama da segunda onda das startups brasileiras, né, que a primeira onda é logo no início da internet, 1995, né, então quando vieram Buscapé, Apontador Maplink, Submarino, né, então os primeiros grandes cases de internet, e a segunda onda foi no final dos anos 2000, né, na primeira década dos anos 2000, né, onde os e-commerces, né, de vertical começaram a crescer muito e os fundos, né, de venture capital começaram a aportar e a investir nesse ecossistema, né? Então foi nesse momento que surgiu o Man the Arena, no momento que essa comunidade empreendedora que hoje está super forte estava se estruturando, né, naquele momento. Então tudo é uma questão de timing, né, para que o projeto na hora certa funcionasse. Isso que aconteceu, né? Legal, Léo. E, cara, eu tô mega curioso. Sempre que eu trago alguém aqui, e o propósito do podcast é esse, é trazer diferentes perspectivas sobre a vida, sobre a realidade, né? Sobre o que a gente vive. Cara, eu queria saber, tô super curioso mesmo, qual o seu ponto de vista sobre a realidade? Eu sei que é uma coisa complexa e tem gente que vai muito pro lado espiritual, tem gente que é muito racional e não vai muito para esse eixo, mas assim, por que a gente está aqui? Qual é a sua visão de mundo? Assim, o que você, quando você vai trabalhar de manhã, sabe o que você pensa? É a estética, né? A beleza do trabalho, criar algo bonito ou útil, é virtude, enfim, o que você vê sobre a vida em si? Então, legal. Primeiro, ancorando aí no tema do teu podcast, do teu canal, né, que é Design da Vida, né, que é super instigante, de certa forma, e acho que isso levantou minha curiosidade até de participar e conversar contigo, porque eu falei, pô, isso aqui é diferente, né, tem alguma coisa aí que você está tentando trazer nesse conteúdo, né, e bom, eu vou acabar de responder a pergunta anterior e aí eu emendo, né, então, assim, eu falei do Man the Arena, mas o meu histórico é de 2 décadas empreendendo, construí Perfeito. 4 empresas, né, originalmente em tecnologia e depois da onde a tecnologia foi vindo para a internet, depois na intersecção de marketing e comunicação, até a Incuba, que é a minha empresa que eu lidero atualmente há uma década, né, que é uma agência digital. Mas
o que que eu vejo? Quando você vê, né, alguns dos grandes empreendedores, então, por exemplo, Steve Jobs, né, um, Larry Ellison da Oracle, é, enfim, e alguns outros, você vê que alguns deles têm uma busca, né, em algum momento da vida foram beber de uma fonte de autoconhecimento, não importa qual, né, eu acho que a questão espiritualidade, a palavra é uma palavra complexa, porque assim, não pode ir para o lado dogmático, porque senão você vira religião, né, e aí você institucionaliza, então é muito mais, não importa que ferramenta você usa para se autoconhecer, né. E eu tive um pouco disso, né? Então, no final de 2008 para início de 2009, eu fiz um micro sabático na Índia, né? Fiquei um mês no ashram, meditando durante 30 dias, acordando 5 horas da manhã fazendo trabalho voluntário e meditando num templo. E isso, quando eu voltei para o Brasil, isso foi logo que eu saí vendi na verdade uma empresa, fui para lá, eu voltei com os instintos, né, e a consciência num grau de equanimidade, sei lá qual a palavra que eu posso dar, que eu estava com um nível de percepção muito aguçado e eu comecei a perceber tudo que foi vindo pela frente daquele momento em diante, que foi a criação da Incuba, a criação do Man in the Arena, tudo veio num prazo de 3 meses depois que eu voltei para o Brasil, né? Então, os insights vieram. Então, o que eu acho? É um tema muito complexo, porque assim, eu não gosto de ir para um lado de esoterismo, de misticismo, né? Senão parece autoajuda e tudo mais, mas tem algo aí, né? Que quando você tem uma crença muito forte, ou você tem... E aí junta também com algumas questões de poder do pensamento, lei da atração, quando se junta tudo num caldeirão só, ele é a mesma coisa, né? Então, você tem um tipo de um poder, quando você tem uma crença muito forte, acredita muito e coloca a tua energia direcionada, parece que as coisas se organizam para acontecer, né? E foi assim. Então, eu desde adolescente, eu tive sempre esse ímpeto de querer empreender. Eu fiz Poli, né? Politécnica na USP, engenharia. E no meio da faculdade eu comecei a montar o primeiro negócio, que deu muito certo. Todos os negócios que construí deram certo numa escala ou outra. Eu acho que a Incuba ele é aonde eu estou aplicando todos os conhecimentos, né, dessas 2 décadas. Mas eu acho que, de novo, só tentando ser prático na sua pergunta do que é tudo isso, eu acho que é uma mistura. Acho que o ser humano é uma espécie criativa e realizadora, né? O que nos difere dos outros seres vivos, vamos dizer assim. Então, eu acho que você criar coisas, né, através do empreendedorismo, por exemplo, né, direcionando energia para fazer coisas boas, da forma correta, com as pessoas corretas, né, com os princípios corretos, ele não deixa de ser uma prática, né, eu não vou falar espiritualidade, mas você está criando coisas positivas para o mundo, de certa forma, né? Total, perfeito. Bom, é legal que cada um tem um ponto de vista e eu acho que a verdade, inclusive dentro de empresas, né, em cenários complexos, é importante ter visões diferentes sobre a mesma coisa, né? Porque a gente tem óticas diferentes e consegue ver mais esse elefante, brincando assim, porque cada um tem uma visão num pedaço dele, né? Mas, cara, vamos falar então de empreendedorismo. Eu, desde moleque, assim, sou super fã de empreendedorismo. Eu, com, sei lá, uns 15 anos de idade, até menos, vendia pão de mel na escola para fazer dinheiro, sabe? Então, é uma coisa que tá... Meus pais são microempreendedores também, na vida toda, então é um tema que me dá bastante energia. Mas, beleza, o que significa para você, então, dentro desse contexto? Você já explicou um pouquinho o que significa empreendedorismo para você, mas eu acho que é importante a gente deixar claro isso. O que significa empreendedorismo para você e por que empreender na sua ótica? Então, eu não sei se eu tenho isso muito bem estruturado, mas como um pensamento, o que eu sei desde criança, assim como o teu exemplo, né, eu sempre quis criar coisas, né? Então, eu lembro quando eu estava no colégio, eu já desenvolvia software com 12 anos de idade, eu tinha um Apple II na década de 80, então, e aí o meu colega de colégio, na época, também programava em Apple, e ele veio depois a ser o fundador do HPG, que foi vendido para o IG, que era o homepage grátis, isso no começo, na virada dos anos 90 para os anos 2000.
ficou multimilionário, hoje mora em Singapura, é um investidor anjo lá. Então, assim, como eu sempre fui muito atraído por tecnologia e informática, né, que é a palavra da época, né, eu fui por esse caminho e, através da tecnologia, eu estava criando coisas, né, e depois isso veio ficar cada vez mais evidente para mim que eu queria criar um negócio, né, e aí com 18 anos eu criei a primeira empresa, né, mas então eu acho que isso está um pouco no DNA da pessoa, nesse ímpeto de querer criar negócios, né, eu tenho muito receio dessa questão do empreendedorismo como moda, porque tem muita gente que, em função das aparências, querem virar empreendedor quando não tem a característica correta, porque se a pessoa tem uma necessidade de ter segurança, o empreendedorismo não sei se é o caminho correto, porque é uma montanha russa, né? Cada dia é um dia, você vive, né? Você pode dar muito certo, como pode dar muito errado, e hoje em dia é muito comum as pessoas falarem do empreendedorismo como as coisas que dão certo, mas a maioria das coisas dão errado, né? Você trabalha com growth, você lidar com 99% de experimentos que dão errado para aquele 1% que dá certo ser aquele negócio que fez toda a diferença, né, para o crescimento do business, né? Então, eu acho que e tem mais um detalhe, assim, quando eu comecei a empreender, né, então década de 90 ainda, o empreendedorismo ele não era moda, né? Então o que era o que todo mundo aspirava era fazer carreira. Então eu fui educado para fazer as melhores faculdades, né, para ter pós-graduação, PhD, MBA e ser executivo de multinacional, né? Fazendo carreira num lugar só, não era nem carreira em Y e tudo mais, né? E hoje não, né? Hoje nem a educação formal acadêmica ela é mais requisito para o sucesso e hoje isso é comum até. Né? Antigamente falava, não, se o cara não fez faculdade não vai dar certo. Hoje em dia tudo bem, né? Então e acho que o mundo digital e até pós-pandemia está tudo sendo tão mais flexível que as referências estão mudando muito rápido e acelerado, né? Então, mas, de novo, da minha época, empreender, você tinha que estar no seu DNA, porque não era moda, né? Era mal visto, né? E por aí vai, né? E o que é esse DNA, assim, se você pudesse descrever, sei lá, em 3 pontos principais, assim, o que você enxerga em comum de todos os empreendedores que você convive, enfim? Acho que inquietude, eu acho que ímpeto, né, de querer fazer coisas, ao mesmo tempo, quem empreende normalmente, às vezes, tem dificuldade de ser uma pessoa muito disciplinada, né, no dia a dia. Né? O empreendedor ele cria, tem ideia, tem aquela energia de fazer acontecer, principalmente nos primeiros momentos de um negócio, né? Só que normalmente, e é o meu caso, não é o cara, né, da gestão do dia a dia, né? Não é o cara da operação, né? Porque você tem ideia e você muda tudo muito rápido, né? E isso, em determinado momento da estruturação de uma empresa, né? Isso pode ser um problema, né? Eu conheço poucos empreendedores, né? Que depois viraram bons executivos, né? E como CEOs de empresas mais maduras. Um exemplo é o Eric Santos, que é o CEO da RD, né? Da Resultados Digitais, né? Que lá de Florianópolis, né? Então quase praticamente um unicórnio de automação de marketing para pequenos e médios. Eu lembro dele conversando antes de ele começar a RD, né, e é um cara muito técnico, muito que entende, muito estudioso do empreendedorismo, né? Mas é um cara que começou, teve uma visão, conseguiu fazer o negócio acontecer e até hoje é o CEO, né? E muito respeitado pelos investidores, né, na cadeira que ele ocupa, né? Mark Zuckerberg é outro, né? Um cara que num gigante como o Facebook ele ainda é o CEO, né? Isso é muito raro de acontecer, né? Porque até esse momento normalmente troca-se a cadeira por outra pessoa, né? Mais adaptada para aquele momento de maturidade, crescimento, que é outros skills, né? Então, eu me vejo muito assim, eu sou muito bom de começar, eu sou um cara, eu tenho uma visão estratégica, eu tenho facilidade de fazer acontecer, porém, não me deixe como um gestor de operação, porque senão vai dar errado. Certo. E quais são... Eu estou explorando um pouquinho esse tópico porque é muito interessante, assim, porque, cara, normalmente as pessoas que são assim no dia a dia, então dentro das empresas, eu falo de mim, tá? Porque eu também tenho esse perfil muito parecido, mas que às vezes se sente frustrado, porque em sua maioria não é direcionado
para a construção de habilidades empreendedoras, em sua maioria, né? Na Sim. escola, na faculdade e tal. Então, eu sempre fui um cara, por exemplo, que era meio doido da turma, que largou a faculdade. Eu larguei a faculdade para empreender na época, então eu tenho esse lado aí também. Mas, assim, então, o que você enxerga? Eu sei que não tem uma resposta pronta, porque existem vários perfis, né? Não dá para generalizar de uma coisa só. Mas, assim, o que você enxerga que hoje te ajuda? Então, suas habilidades principais é gestão de equipe, analytics, sabe? Assim, o que hoje são Tá. habilidades que você utiliza? Não, eu acho assim, primeiro, né, o que você estava falando sobre na escola não tem a educação empreendedora, eu acho que a educação tradicional, né, ela deve estar passando por uma transformação, porque originalmente tentava se colocar todo mundo numa mesma caixinha, né? Uhum. Você vê para onde a tecnologia está indo, né? Para personalização, né? Para tudo customizado, a educação tem que acontecer a mesma coisa, né? Porque ninguém é igual a outra pessoa, né? E acho que você tem que ter um conhecimento base, mas, por exemplo, educação financeira, né? Então, até empreendedorismo, e também nem todo, são skills, mas nem todo mundo vai ter a vocação para aquilo, né? Então, isso é uma coisa, para ir direcionar vocacionalmente e capacitar e dar as ferramentas para a pessoa exercer aquilo que ela tem mais habilidade, né? E para a pessoa não achar, porra, tem muita história de empreendedor que é disléxico, né, que na escola sempre ia mal, mas depois, quando empreendeu, construiu um negócio de sucesso. Exemplo, Richard Branson, né, e vários outros, né. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, quais são os meus skills, né? Eu sou muito bom em visão e estratégia, né? Eu sou um bom comunicador, né? E se você me coloca numa reunião, né, numa palestra ou numa reunião de equipe, eu consigo agregar, consigo sintetizar e consigo estrategizar. Então, isso são as minhas principais qualidades, né? Quando eu começo um negócio, eu estou olhando lá na frente, assim, eu quero chegar ali, normalmente chego. Não, modéstia à parte, assim, a visão normalmente, por exemplo, a Incuba tem uma década, o Mandarina durou 6 anos, eu tenho facilidade de ter uma visão e agarrar aquilo por um longo tempo de forma resiliente até acontecer. Ao Interessante. contrário de muita gente que começa e depois olha para outra. Porque assim, tem uma hora, você tem uma curva de entusiasmo no negócio, depois começam as dificuldades. Nessa hora, muita gente desiste e começa a ter outras ideias, agora eu vou tentar outra coisa. Né? E não passa pelaquela curva né, do pessimismo que quando as coisas começam a dar errado, né? Porque o começo, normalmente, você está como relacionamento, né? Você começa Uhum. entusiasmado e tudo mais, tudo é legal, só que depois os defeitos e os problemas aparecem que normalmente estão ligados às suas próprias deficiências, né? Os seus próprios skills que você não tem. E aí é onde você sempre cai no mesmo lugar, né? E aí nessa hora você tem gente que tem a capacidade de passar por esse vale, continuar, né, e aprender, pivotar, seja o que for a palavra, e tem gente que desiste e vai para outro projeto, né? O empreendedor tem esse problema. Eu tinha esse problema quando era mais jovem, né, de pensar em 10 ideias, né, e querer executar todas, me diluir, né, na minha energia, meu foco, minha atenção, só que as coisas não acontecem, você não aprofunda nada. Tem um termo em inglês que é o spread too thin, né, que é você pegar a manteiga e espalhar no pão de uma forma tão, né, longa que você não consegue ter nada, né, você não aprofundou nada. Então, o autoconhecimento de saber que eu sou uma pessoa de pensamento muito acelerado e muita ideia, domar isso para você agarrar no projeto que você está tocando e ficar naquilo e falar não para muita coisa, isso é uma das maiores aprendizados que você vai ter ao longo, para o empreendedor, acho que é um grande aprendizado, né? E então é isso. Então eu aprendi a fazer isso, me cercar de pessoas que complementem, né? Que sejam as pessoas disciplinadas do dia a dia para tocar a operação, porque eu sou o cara que às vezes bagunça o negócio, entendeu? Que vem com ideia nova, muda tudo, né? E por aí vai. E é um pouco parecido com a história de muito empreendedor. Não que todos sejam, né? Mas é uma característica muito comum em quem começa um negócio, né? Então, eu posso ser o problema do meu negócio se eu não tomar cuidado, né? Perfeito, perfeito. Vamos falar um pouquinho de gestão. Uhum. Eu estou cada agora passando da época profissional que era eu entregar uma meta, eu entregar alguma coisa, e agora fazendo uma transição mais para gerir time, etc. E eu estou percebendo que, cara, é uma skill totalmente diferente, são outras óticas, é outro olhar. Então, falando sobre gestão, eu queria só que você desse uma palhinha, assim, qual que é a sua gestão hoje, como que você enxerga a sua gestão hoje? É uma gestão de mais autonomia?
como que é a gestão hoje para vocês e o que você ouve normalmente no LinkedIn, nas palestras, enfim, tudo que a gente vive aqui, que você discorda plenamente. Algum ponto sobre Tá, gestão. beleza. Então, assim, primeira coisa, como você está falando do seu momento, né? Estou deixando de ser aquele cara que entrega, né, um projeto, alguma coisa, e estou indo para a gestão de equipe, né? Então, assim, primeiro ponto é, eu já errei no meu negócio de eventualmente promover uma pessoa que era muito boa naquele skill técnico, um desenvolvedor, um criativo, né? E falou, nossa, essa pessoa é tão boa no que ela faz, vai virar gerente da área quando o negócio crescer. Aí você promove e aquela pessoa não tem... É outro skill, né? A capacidade de gestão. Porque tem a ver... Óbvio que tem as questões técnicas, né, de gerir, né, dos conhecimentos, ferramentas e tudo mais, mas também tem uma habilidade interpessoal e uma sensibilidade que você tem que ter com pessoas, né, que é muito importante. E aí, às vezes, eu coloquei pessoas que eram muito boas, mas não eram pessoas boas com pessoas, e aí deu errado, né? Então, esse é um ponto. Então, é a natureza, né, da pessoa ter o perfil para se tornar um gestor. Isso é uma coisa. Como que eu faço no meu negócio, né? Eu fui aprender, eu era centralizador, só que quando você é centralizador e tudo afunila em você, todo mundo delega para cima as decisões, o negócio não escala. Não que o meu negócio seja altamente escalável, meu modelo de negócio nem é tão escalável, ele é mais uma boutique de inteligência estratégica digital para marcas, né? E o meu modelo não é de criar um negócio gigante nesse negócio específico, mas eu aprendi a contratar, delegar, né, e criar mecanismos de gestão e controle e indicadores para que isso aconteça. O que está muito na moda, né, hoje e que é o modelo de squads, né, e gestão, organogramas mais horizontais, né, holocracia e tudo mais, né, com indicadores tipo OKR, né, que você desdobra a meta da companhia para que todo mundo saiba como está contribuindo para a meta do negócio, mas não é mais um organograma piramidal de gestão senior, né, C-level, middle managers e a base, né, porque isso tende a não funcionar mais para o mundo que a gente está indo. As coisas têm que ser mais ágeis e descentralizadas, só que não é fácil, né? Tem muita teoria. Então, aí falando o que eu não acredito, eu acho que tem muita teoria moderna que é muito sedutor do ponto de vista de você estudar, ver, nossa, isso aqui faz muito sentido, só que para implementar, quando você coloca na prática, é muito difícil. Mesmo metodologia ágil, né, quando você fala em startups e tudo mais, porque ele é muito de comportamento, né? Tá? Então, então, o que eu acho é isso, tem muito empreendedor que sabe todos os livros, né, todas as teorias, só que na prática é outra coisa, né? Você tem que os ingredientes que você tem que lidar no dia a dia são mais complexos normalmente de se lidar, né? E tem muito um aspecto cultural também, né? Acho que, enfim, ou a pessoa que fala que é descentralizado, mas na verdade não é, né? Ou fala que é ágil, Sim. mas não segue, tá? E tem uma coisa cultural também de a gente estar no Brasil também, né? Eu acho que tem algumas diferenças também, né? Isso, eu não sei se você... Tem uma outra coisa nesse ponto que você está falando, que é um outro subtópico da questão do empreender, né, ou do você gerir uma empresa, que uma coisa é o que se fala, outra coisa é o que se faz. Por quê? Tem muito empreendedor que o PR, né, o que a pessoa fala em público, né, no Instagram, nas lives, nas palestras é uma coisa, mas às vezes da porta para dentro, as práticas e o comportamento é outro, né? Então eu aprendi a admirar muitas pessoas que são muito consistentes, né, entre o que fala e o que faz, sabe? Que, né, tem muita gente que a gente vê, né, que está aí nas lives e enfim, que tá os empreendedores de palco muitas vezes, que não é bem aquilo que se fala, né? Perfeito. Show de bola. Vamos falar agora sobre alta performance. Cara, eu tô super curioso para saber. Só uma primeira pergunta: você é vegetariano hoje, não? Ou sim? Não, naquela época da Índia, entre 2008 e 2010, eu fui 2 anos vegetariano total. Foi importante naquele momento, mas eu já vou entrar nesse tópico então, de Pode alta entrar, pode performance, entrar. que é um tema que eu gosto muito, eu estudo, até as pessoas que trabalham comigo, ou clientes e tudo mais, quando eu gosto muito de falar sobre isso, preciso tirar um sarro até de mim, porque
estou sempre com alguma novidade sobre como performar melhor, seja cognitivamente, tudo mais. Tem aquela técnica, né, que surgiu lá no Vale do Silício, que chama biohacking, né, que é como você hackeia o corpo humano através de nutrição, exercício, suplementação, sono, né, e tudo mais, para você ter uma performance cognitiva melhor, porque assim, de fato, o que o empreendedor é? Você é um atleta mental, basicamente, né? Então, como é que você faz, como é que você performa melhor e não entra em burnout e tudo mais? Então, quando você vê quando você vê mindfulness, meditação, quando você vê essas startups, né, indo para uma questão de alimento mais saudável, né, suplementos, né, exercícios e tudo mais, quando você junta tudo isso de uma forma compreensiva e metódica, faz muita diferença, né? Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu voltei da Índia, eu tava vegetariano, né? E naquele momento foi importante para mim porque eu senti que a energia ficou mais sutil, mais leve, do Perfeito. que, né, a energia densa da carne e tudo mais, né? E isso me deixou com uma sensibilidade mais aguçada, que foi importante para ter os insights que aquele momento me trouxeram a Incuba, ao Mandarin e tudo mais. Beleza. Hoje, não sou mais, e eu não julgo quem é vegetariano, quem não é, porque senão vira dogmático também, né? Perfeito, perfeito. Vira falar de direita, esquerda, de time Exato. de futebol, religião, é tudo a mesma coisa, né? Tudo Isso. polariza, né? E aí Definições, né? se polarizar, ferrou, né? Então aí você não está no caminho do, entre aspas, espiritual. Mas hoje, quais são as práticas, né? Então, eu tenho hoje uma rotina de exercício físico, alimentação e suplementação, né? E eu conheço um pouco melhor a bioquímica do meu corpo específico, para não ter as flutuações energéticas, principalmente de excesso de carboidrato e açúcar, que levanta a tua insulina e te dá aquele pico e depois aquela preguiça, né? Poucas horas depois, fome, pico, preguiça, e aí você fica oscilando até o seu sistema emocional, né? E aí você pode ter uma dificuldade de ter uma estabilidade de performance mental ao longo do dia ou das semanas ou dos anos, que é o que você precisa para construir o negócio, né? E eu uso de algumas suplementações específicas, então tipo 5-HTP, que ele é um precursor de serotonina, e você controla a ansiedade, né, mental através de suplemento, né? Então tem Interessante. uma série de coisas que eu aplico para outra coisa, controle hormonal, né? Você tem que ter, com o tempo você vai vendo que se você não manter a testosterona num nível bom, a sua agressividade do ponto de vista bom cai, e você tem que ter um nível de agressividade para realizar as coisas. Quando a sua testosterona cai, você tende a procrastinar mais as tarefas, entendeu? Tende a sentir mais dificuldade, né, nos obstáculos. Então, tudo isso faz parte, acho que, do autoconhecimento biológico, que é para gerar alta performance, né? E deixa eu te fazer uma pergunta prática, assim, então, sei lá, você se consulta com um endócrino, alguém que te acompanha, ou foi mais você estudando, você tem alguma indicação também de seu Não, conteúdo? começou com, hoje em dia começa no Google, né? Exato, o Fazendo médico é o pergunta, Google. né? Hoje em dia não é. Só que assim, como eu sou uma esponja de absorver conteúdo, de ler, né? Então, podcast, blogs, canais no YouTube, então todo esse ecossistema de biohacking empreendedor. Então, Dave Asprey do Bulletproof, Tim Tim Ferriss, né? Que, Ferriss. quando ele lançou The 4-Hour Work Week, né, em 2007, eu fui um dos primeiros que comprou o livro, isso já faz 13 anos, né? E ele é um cara que me espelho muito, que ele é um cara que estuda autoconhecimento, alta performance, produtividade, né, Isso. empreendedorismo. Ele foi um dos primeiros investidores do Facebook, do Twitter e tudo mais. Então ele tem todo esse lado, só que hoje ele é um cara muito ligado ao autoconhecimento. Ele foi se transformando cada vez mais, né, num cara que hoje ele nem investe mais em startup, né? E eu acho que ele tá pegando, ele virou um cara sábio, eu acho, sabe? Então Perfeito, perfeito. ele virou Para mim é outra uma coisa, super né? inspiração, tá? E essa era uma provocação minha. Eu ouvia Tim Ferriss e isso me irritava, É, sabe por quê? Porque no Brasil eu não tinha tanta referência assim e muita gente não fala inglês. E eu falava, é, cara, eu tô consumindo o conteúdo do Tim Ferriss, desses caras que é tudo em exato. inglês e no Brasil não tem nada, sabe? Em relação Exato, a... eu acho que eles estão anos luz na frente na qualidade do conteúdo que é feito, porque o nosso conteúdo aqui acho que ele é muito técnico, então tem conteúdo de marketing digital, conteúdo de growth hacking,
né, conteúdo de empreendedorismo, mas num nível, eu acho, que nem esses conteúdos muito técnicos são tão aprofundados, quanto mais falar sobre tudo isso ligado ao autoconhecimento como base para você crescer como um todo, né? Que acho que é um pouco do design da vida que você Total. está se propondo a fazer, né? Como é que tudo se integra, né? E não é do ponto de vista místico, espiritual, mas para ficar uma coisa, né? Onde tudo potencializa uma coisa a outra, né? É, perfeito. E aí, às vezes, a pessoa que tá ouvindo aqui, sei lá, o cara é um designer gráfico, alguma outra coisa, que às vezes ele não é um empreendedor, etc., mas ele quer ser um atleta mental. Eu achei isso genial, cara, do atleta. É, é. O que você acha sobre ser profissional e ser amador, nesse sentido? Porque tem, né, na linha, quando eu falo de atleta, então, sei lá, o cara que luta boxe amador, ele tem alguns hábitos, etc. Agora, o cara que é profissional, ele leva aquilo numa outra intensidade, né? O que você Não, vê? acho que a partir do momento que você tem uma profissão e você é pago para fazer uma atividade, então você é um profissional de X, né? Carreira qualquer, né? Você tem que buscar todos os insumos para você ser o melhor naquilo, né? Então, por isso que também tem aquela coisa, né? Fazer o que você tem vocação, o que você gosta, né? Porque aí você vai ter uma maior resiliência para suportar os momentos, né, dos obstáculos e tudo mais, né? E aí, quando você começa a aprender e testar em si, né, algumas ferramentas, né, biológicas, né, de você fazer o seu corpo performar melhor, a mente performar melhor, então meditação para a mente. Então, assim, o corpo é o hardware, a mente é o software, não é? Então, como é que você faz o tuning disso tudo, né, para tua máquina performar bem? Né? E aí eu diria que o espiritual, ele é a energia elétrica, né, que passa por Hum, tudo, não é? perfeito. Então, se você pega todos esses níveis e você trabalha, é claro, eu estou falando a minha mente que está falando, eu estou falando teoricamente, não estou falando que eu faço isso. Eu devo fazer isso em 10% do meu tempo, se muito, porque no dia a dia você está consumido fora do momento presente, né? Então, Exato, cara. Essa é uma então você dúvida que eu conseguir tenho. ancorar. Então, assim, não, o cara foi para a Índia, o cara medita, tá, beleza, mas na teoria é muito legal, né? Se eu falar da boca para fora é fácil, né? Articular isso em palavras é fácil. Agora, viver o dia a dia nessa conexão é muito difícil, né? Sim. E aí a provocação que fica, uma pergunta sobre isso. É, que é uma prática que eu tento, né? Muitas vezes quando eu tô muito distante, começo a ficar ansioso demais ou qualquer coisa, volta para o momento presente, tenta treinar esse hábito, né? De estar se Quando observando. você, quando você lembra. Exato, exato. Só que normalmente, cara, na execução do dia a dia de uma empresa, É, basicamente exato. é execução, né? Exato. Então eu acho que de novo, né, conciliar tudo isso, e isso daqui pode estar soando como uma coisa muito distante para muitas pessoas que não têm essa percepção. Então é um tema muito complexo de se falar, porque ele requer, eu acho que você já ter tateado algumas coisas, né, ou ter sentido essa fome por algumas coisas, de entender, cara, eu vejo que tem ferramentas que podem me melhorar e se eu estudar e aplicar, eu posso virar uma pessoa melhor como um todo. E, by the way, no trabalho, na minha profissão, na minha empresa, né, como empreendedor, seja o que for, também vai se beneficiar com isso, né? Porque isso é o fato, né? Quando você usa todas essas ferramentas, né, sejam biológicas, mentais ou energéticas e tudo mais, o output é para tudo, é na vida Perfeito. pessoal, Relacionamento. profissional e tudo. Exato, tudo, né? Tudo se beneficia com isso, né? Mas eu acho que isso, se a gente pensar em marketing, ele está fora do awareness da maioria das pessoas, Ah, né? entendi. Né? Como uma preocupação. As pessoas estão tão imersas, eu acho que na tarefa de curto prazo, né? Na agenda do dia, na notificação da rede social, e eu me incluo também né? Nesse cluster aí, porque você só que o problema é que a ignorância é uma bênção. Quando você sabe um pouco mais, ou você já estudou, já viveu isso, e vê que você às vezes não consegue praticar por estar absorvido pelas tarefas, né, do dia a dia, ele é desesperador, às vezes, quando você lembra disso, né? Mas, por outro lado, se você tem a capacidade de aplicar, ele é muito... Eu vi na Netflix, em 2 noites agora, durante a quarentena, o documentário inteiro, o Last Dance, né?
do Michael Jordan, né? Que te recomendo se você não viu. Não né? vi ainda. Porque você consegue traçar questões de empreendedorismo lá também, e você vê que, assim, beleza, para mim, tudo bem, o Michael Jordan fora de série, mas para mim a grande sacada lá foi aprender sobre o Phil Jackson, que é o técnico do Bulls, né, do Chicago Bulls e depois do Los Angeles Lakers, que ele aplicava a técnica de budismo e de tradições das tribos indígenas americanas para a formação do time. Que loucura isso! E ele entendia que, por exemplo, o Dennis Rodman, que era, né, o cara da defesa, o loucão, né, cabelo pintado, né, ia para as baladas, né, durante a semana, não treinava, tipo como se fosse o Romário, né, no Brasil, assim, sabe, no futebol, né? Mas ele entendia que o cara precisava disso para performar bem na quadra. Então o cara tinha uma sensibilidade como gestor de equipe e conhecimento de espiritualidade que ele aplicava, né? E isso tem os livros dele, que é o 11 Anéis, né, e a Cesta Sagrada, Sacred Basket, se não me engano, e The Eleven Rings, que tem em português, que eu estou comprando para ler, porque isso, às vezes você aprende muito mais com esse tipo de livro do que com livro de empreendedor de startup, entendeu? Né? Porque aí você pega o denominador comum, que é entender de pessoas, né? Boa! Né? Por isso que eu acho que falar sobre a vida, falar sobre esses pilares, bases, isso te dá sustentação para o todo, sabe? Sim. Porque o resto é superfície, o resto é uma técnica, é um framework, é um método, né? Só que isso é superfície, né? O que vem embaixo, os layers, as camadas de baixo, né, são essas coisas mais sólidas, né? De princípio, né? De, enfim, filosóficos, espirituais, por aí vai, né? Exatamente. Vamos falar, eu estou curioso para saber de vida pessoal e vida profissional. Você diferencia isso? A gente já está chegando bem no final, faltam uns 8 minutinhos aqui. Tá bom. Não, eu acho que tudo é uma coisa só, né? Só que eu sou um cara meio obsessivo, assim, né? Quem me conhece sabe assim, eu sou muito 880. Então, quando eu me proponho a fazer uma coisa, eu vou fundo naquilo, né? E, modéstia à parte, quando me proponho a fazer uma coisa, as coisas acontecem, né? Então, seja nos negócios, na vida pessoal e por aí vai. Né? Então, do tipo, agora no período de quarentena, eu falei, eu vou transformar minha composição corporal, né? Cara, comprei balança de bioimpedância, estou medindo todas as minhas refeições estão num tracking no MyFitnessPal, que é um aplicativo, e todas as minhas comidas eu peso na grama. Se tem que comer 100 gramas de arroz, tem 101, eu tiro um grão da balança para dar 100 certinho. E aí, em 3 meses, sei lá, meu índice de gordura corporal caiu 8%, musculatura cresceu, enfim. Mas eu sou meio... Isso é ruim, às vezes, que eu sou muito bitolado quando eu quero fazer uma coisa, né? Isso para tudo. Mas... enfim, esqueci até a pergunta. Vida pessoal profissional. Isso. Então, no trabalho, então, por exemplo, empreendendo, né? Então, quando eu falo, puta, eu vou criar um negócio, cara, às vezes eu fico tão imerso naquilo, né? E tão focado e obsessivo para fazer acontecer, que aí desbalanceia o resto, entendeu? Então, e isso tem muito a ver com tem muito empreendedor que fala, não existe o work-life balance, né? Perfeito. Não existe, então, entendeu? Assim, então é muito o que você consegue naquele momento, né, se sentir realizado fazendo, eu acho, sabe? Então, acho que é bem isso. E, infelizmente, eu acho muito difícil conseguir equilibrar todos os pratos, né? Sim. Alguma coisa sempre vai sofrer, né? Perfeito. Cara, já indo para o final, então a gente falou de várias coisas, tem algumas perguntas aqui que eu pulei, mas essa eu não posso pular, cara, que é educação. Que você faz? Você falou podcast, livros e tal. Tem fontes específicas que você acha que é interessante? Você falou um já, né? O podcast do Tim Ferriss, que pode ser interessante para o pessoal aqui. Mas como você faz? Você estuda, para no almoço ali, lê um artigo, você para de noite, toda noite lê, é um negócio mais fluido. Como que você aprende hoje? Eu acho assim, isso é um tema bem legal e só esse tema educação e referência de consumo de conteúdo, ele dá um podcast, um episódio por si só, eu acho, né? Sim. Mas assim, eu acho, e isso acho que eu me vejo desde sempre sendo assim, quando sou atraído a um tipo de tema ou algum tipo de conhecimento, eu gosto de pesquisar e gosto de ficar consumindo conteúdo sobre aquilo. E hoje, né, com tantas plataformas, né, nesse mundo digital, com tudo on demand, né, eu acho que isso transforma muito a forma como você aprende, né? Por isso que eu questiono hoje, eu acho que o valor da educação acadêmica, ele
Não que não seja importante, tem que tomar muito cuidado com isso que eu vou Sim. falar, mas eu acho que você consegue se educar, né, com outras dinâmicas com os conteúdos que existem, né? Então, uma coisa é o conhecimento, né, que existe disponível. Então, eu tenho lá minhas playlists no YouTube, eu tenho minha Apple TV, que, sei lá, quando eu estou tomando café da manhã, eu deixo num vídeo, seja motivacional, seja de algum conteúdo curto. Quando eu estou na esteira, na academia, eu estou com algum podcast, algum audiobook, né? À noite, eu estou no tablet vendo um livro, né? Então, eu estou sempre, né, e nos micro momentos, eu estou no Twitter, eu estou no, sei lá, alguma rede social, vendo algum tipo de conteúdo, né? E estou sempre absorvendo, né? Então, mas o que eu acho é o seguinte, eu acho que as pessoas podem montar suas playlists, né, de podcasts no Spotify, por exemplo, playlists dos seus canais de conteúdo no YouTube, né, e tá em todo momento, né, que você tem disponibilidade de consumo de conteúdo, você está acessando lá, né, e está se educando, né. Agora, referências. Então, por exemplo, Tim Ferriss é uma referência, né. Eu acho assim que tem muitos canais, né, ligados, por exemplo, à tecnologia, a todas essas mídias empreendedoras, né? Então, o canal da Endeavor, por exemplo, né? Tem muito conteúdo legal, né? Então, sei lá, eu tenho uns 150 canais no YouTube que eu assino. Agora quero ver sobre fitness, então tenho lá aqueles canais que eu vejo. Agora quero ver sobre empreendedorismo, ou agora quero ver alguma coisa tática específica sobre marketing digital, porque eu quero entender uma coisa sobre growth hacking, de aquisição de usuário para um canal X e que testes que a startup Y fez, né, para crescer. Então, vou atrás desse conteúdo e consumo, né? Então, eu vou preenchendo as minhas lacunas, né, do que faz parte dos meus interesses pessoais e profissionais e, basicamente, o dia inteiro você está consumindo, né? Perfeito. Léo, cara, muito obrigado pelo seu tempo de novo. Acho que a gente já tá chegando no final aqui. Eu não vou pular, não vou puxar do tema agora, senão não vai dar tempo. Você tem outras coisas aí também. Então, só para concluir, cara, muito obrigado de novo. Foi super importante, aprendi bastante. Para mim, eu aprendo muito e mais feliz ainda em poder compartilhar com quem me ouve aqui esse tipo de conversa, com pessoas que me inspiram. Eu estou super feliz de ter conseguido fazer essa entrevista com você e vou passar agora para você já palavras finais, alguma coisa que você queira deixar aí para o final. Não, então, eu queria te agradecer pelo convite. Eu não conhecia a tua iniciativa, né, que está nascendo e está pegando musculatura, vamos dizer assim, né? E fiz questão de participar porque eu me vejo naquele momento que eu comecei o Mandarina uma década atrás e eu vejo assim que você está com um tema, com um posicionamento de tema e as perguntas e durante aqui o nosso bate-papo as perguntas certas que você fez, né? Então, isso vai ser seu MBA, de certa forma, porque a cada entrevistado que você trouxer Total. isso, o Mandarina para mim, né, e para os meus co-apresentadores e sócios, né, que criaram o canal comigo, o Miguel Cavalcante, o Enchê, que chegou depois e tal, a gente falava que o Mandarina era o nosso MBA disfarçado, porque a gente convidava as pessoas para perguntar o que a gente queria aprender, né, disfarçado de um canal de YouTube, entendeu? Então, e aí, se eu falasse, puta, eu vou convidar aquele cara para tomar um café comigo para fazer essas perguntas, provavelmente a resposta seria não. Mas no canal do YouTube a resposta era sim, né? Então, usa disso, né, para criar esse seu inventário, que vai ter dois benefícios, né? Um é um inventário que você vai criar e compartilhar e vai criar uma massa crítica de audiência que pode trazer benefícios indiretos com o tempo, né? E por outro lado, você vai estar com uma esponja aprendendo, né? Então, Total. parabéns, sucesso. Acho que você tem aí, de novo, eu vejo pelas perguntas. Quando a pergunta sai do trivial, né, e eu vejo que você está tentando fazer alguns tipos de conexões de conteúdo, né, ligando assuntos que não são triviais nos outros canais. Então, isso vai ser o seu diferencial, tá? Show, Léo. Muito obrigado, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu. Falou! Tchau, tchau.